Olá, eu sou a Karine Shukridelai e hoje nós estamos no GuiaCast, que é o podcast da Guia Saúde, com a participação especial do Dr. Guilherme Sela, médico otorrinolaringologista e especialista em rinoplastia, uma referência aqui em Maringá e região. E Dr. Guilherme, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma grande honra recebê-lo aqui conosco. Obrigado a vocês pelo convite. Bom, doutor, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber o que te motivou a escolher a área da medicina, se especializar na cirurgia de rinoplastia e como foi sua experiência também na graduação e doutorado que você fez na USP. Começar pelo começo, então. Desde pequeno, né? Meu pai é médico, então eu sempre me espelhei muito nele. E eu sempre gostei de trabalhar fazer trabalhos manuais delicados. Eu gostava muito de brincar com Lego. Eu acho que isso me motivou muito a usar minha imaginação, né? E meu senso tridimensional. Então, eu sempre soube que fosse fazer medicina desde pequeno. Só não sabia muito bem a área. Aí, durante a graduação, eu fui optando mais por especialidades cirúrgicas, né? Que é minha paixão. E aí acabei caindo na otorrinolaringologia. E dentro da otorrino, eu sempre gostei muito de cirurgias de pensar, né? De ter um propósito. E a rinoplastia é uma cirurgia muito curiosa, né? Para quem não entende, né? É uma cirurgia que a gente tem que pensar muito em como utilizar enxertos, em como trabalhar o nariz, em colocar ele na melhor posição, né? No dorso, na ponta. E aí eu fui trabalhando, eu gosto muito disso, né? De pensar de como operar. E aí, esse foi um dos motivos, então, que me escolheu. Que na verdade a rinoplastia me escolheu, né? Não foi eu que escolhi a rinoplastia. E eu acabei caindo, então, e eu me dedico 100% a essa área, né? Realizar rinoplastias. Excelente. Ah, e aí, então, durante a especialização, né? Eu fiz na USP, em Ribeirão Preto. E depois que eu terminei, eu parti por doutorado, que eu gosto também, sempre gostei muito da parte acadêmica. E logo que eu terminei o doutorado, eu eu parti então para me dedicar 100% então à rinoplastia. E aí, desde então, eu publico muito artigo, eu faço cursos, eu estou muito envolvido na parte acadêmica. Ai, excelente, doutor. E você pensa ou já até ministrar aulas ou não? Não, pô, semana agora, daqui 3 dias eu vou para Espanha. Eu vou dar aula no Congresso Espanhol de Plástica Facial. Esse vai ser meu 15º congresso esse ano. Meu Eu já fui Deus. para 7 congressos internacionais esse ano, né? No Peru, Equador, Argentina, Estados Unidos, Azerbaijão, Turquia, tá? Eu já dei aula em congressos aí no mundo todo esse ano já. Então, meu nome já está bem conhecido na América Latina e agora estou começando a divulgar, meu nome está começando a ficar mais conhecido na Europa. Que legal, doutor. Nossa, realmente uma referência aqui para nós e com certeza experiência única. Então, até quem está nos ouvindo, né, acompanhar o doutor, seguir e, se puder, estar participando, né? Tenho certeza que o doutor com certeza vai trazer aí muito conteúdo, muita experiência para esses profissionais que estão aí buscando esse conhecimento. Eu sempre gostei muito da parte acadêmica, né, igual eu falei, e publico muito trabalho, escrevo bastante, então eu acabo sendo convidado aí para dar aulas, né, nos outros países e mostrar um pouco da nossa experiência, do que a gente faz aqui no dia a dia. E é muito legal, né, poder, né, que quando a gente vai no congresso, a gente acaba aprendendo bastante também, conhece outras pessoas, então isso, no final das contas, o maior beneficiado é o paciente, né? Então, por isso que eu vou, né? Por isso que eu me dedico tanto a esses congressos, porque assim eu consigo me manter atualizado e eu consigo entregar um resultado melhor aí para os nossos pacientes. Excelente. Bom, falando sobre a rinoplastia, ela é uma das cirurgias plásticas mais procuradas. O que você considera fundamental para o sucesso de uma rinoplastia, tanto do ponto de vista estético quanto também do ponto de vista funcional? Ótima pergunta. É, a gente fala que um nariz bonito, ele tem que funcionar bem. E ao contrário também geralmente é válido. O nariz que funciona bem geralmente também é o nariz adequado, o nariz bonito, né? Então, a rinoplastia dentro das cirurgias plásticas, né, ela é a mais procurada e ela tem essa curiosidade que a gente tem que alinhar a forma com a função.
Então não adianta só fazer o nariz bonito e a pessoa não respirar, né? Então é por isso que a gente otorrino, né, otorrinolaringologista é a área que acaba fazendo mais esse tipo de cirurgia, porque a gente pensa muito nessa parte funcional. E hoje a maioria não é, né? Mas é muito comum um paciente que procura a gente também porque já tem um problema funcional e quer resolver e deixar o nariz, então, mais bonito, né? O nariz, geralmente o nariz torto é um nariz que não funciona muito bem, né? Então, ou o nariz também que é muito batatinha, o nariz muito grande, às vezes parece que funciona, mas geralmente ele não funciona muito bem. É nada melhor do que, como diz a frase, unir o útil ao agradável. Então você já vai resolver o problema da função do nariz e já deixar o nariz aí bonito, né, doutor? Exatamente. Bom, existem diferentes técnicas de rinoplastia. Você pode nos explicar as principais diferenças entre elas e como que você decide qual que vai ser a indicada para cada paciente? De 5 anos para cá, a rinoplastia mudou muito, né? Por isso que igual eu falei, por isso que eu continuo indo no congresso para me atualizando. Então, hoje a rinoplastia, eu digo que ela tem nome e sobrenome. Então, algum dos nomes, então, aí, a rinoplastia estruturada, né? Quer dizer que a gente vai estruturar a ponta, né? Vai deixar ela bem firminha para não ter risco dela cair. Né? Igual me perguntaram aqui que eu operei a filha do... Como que ele chama? Que trabalha aqui? Do Francisco que trabalha aqui, né? Eu operei a filha dele. E muitas vezes a gente tem que usar enxerto da costela, né, para estruturar a ponta, deixar ela bem firminha para não ter risco da ponta cair. Existe também a rinoplastia de preservação, que é uma outra linha de rinoplastia, que a gente preserva essa linha do dorso para ficar mais bonita e com o tempo o nariz ficar mais harmônico. Rinoplastia ultrassônica, a gente não usa mais martelinho, a gente usa um aparelho que é o piezo e a gente consegue trabalhar nos ossos nasais sem precisar ficar quebrando. Existe a. Bom, essas são as principais. A rinoplastia de reconstrução, que seria então para os casos de narizes que já foram destruídos, né? Que a gente tem que fazer uma rinoplastia secundária, terciária, né? Então, esses são casos mais complexos, certo? E a rinoplastia funcional, que nada mais é do que melhorar a parte da função nasal, corrigir válvulas, desvio de septo, cornetos nasais, né? Então, a gente tem aí, então, de uma forma bem simples, aí, rinoplastia estruturada, de preservação, reconstrução, funcional e, é, e a ultrassônica. Então, a gente tem pelo menos esses 5 tipos de rinoplastia hoje. É, e até interessante que você comentou, né? Porque realmente ele veio, o pai da paciente veio perguntar, né? O porquê que o dela foi retirado um pedacinho da costela, é isso, né? Isso, E o resultado ficou tão bom que já tem até uma pessoa que viu, gostou e já quer fazer a cirurgia também, né? Então, em alguns casos, a gente tem que utilizar enxerto da costela, né? A mulher que já tem prótese de mama, a gente acaba usando o mesmo corte, né? Então, para quem já tem prótese é uma vantagem, que não precisa de uma cicatriz nova. É um corte pequenininho, não muda esteticamente o tórax, a gente tira um pedacinho da cartilagem, a gente corta essa cartilagem e usa para deixar o nariz mais firminho. Então, não tem risco dele cair a longo prazo. Eu utilizo em poucos, né, na minoria dos casos, mas existem casos, né, principalmente nas secundárias, nos narizes que são muito largos, que tem uma pele mais grossa, aí a gente precisa de uma estrutura mais robusta, e aí muitas vezes não tem esse enxerto no nariz. Então por isso que a gente acaba utilizando da costela. e você falando, a gente já consegue entender, né, como esse paciente, ao chegar para você na clínica, ele recebe esse atendimento personalizado, né? Então, conhecer, entender esse nariz e não ser realmente uma receita de bolo, né? Cada Exatamente. paciente é único e tem um tratamento, né? Exatamente. Então, cada paciente é único, tem tratamentos diferentes. Igual eu falei, hoje a rinoplastia mudou muito. Então, a gente tem medicamentos específicos, a gente tem muitas técnicas. Cada pessoa é única, cada nariz é único e a gente tem técnicas específicas para cada tipo de nariz. Então é importante entender o paciente, entender as queixas dele, né, para a gente poder dar o melhor tratamento e conseguir o melhor resultado, né? Com isso a gente consegue deixar o paciente mais feliz. Ah, com certeza, né? Quem procura cirurgia, é, principalmente voltado para a área estética, tem um sonho, né, de se sentir mais bonito, confiante. Então,
ter, né, esse tratamento realmente personalizado faz toda a diferença no resultado, né? Com certeza. Bom, e com o passar dos anos a gente vê que está havendo evoluções. E como você vê a evolução das técnicas de cirurgia plástica facial, especialmente no que diz respeito à rinoplastia que você tem observado no seu dia a dia? Quando eu comecei a minha vida acadêmica, né, quando eu me formei como médico há 15 anos, a gente fazia rinoplastias no martelinho, é, era geralmente com sedação, então o paciente lembrava das vezes da cirurgia, é, usava martelo, ficava muito roxo, inchava muito, o paciente demorava muito tempo para recuperar, muitas vezes sentia um pouco de dor, então era uma cirurgia um pouquinho mais agressiva. E com o tempo, olha só, de 15 anos para cá, como evoluiu. Então hoje a gente não quebra mais osso, a gente é muito mais, a anestesia é muito mais confortável e muito mais segura, né? Então eu nunca tive complicações assim por conta da anestesia. O paciente, a gente tem medicamentos, a gente tem técnicas que a gente consegue realizar que o nariz incha muito menos. Então, o paciente tem um resultado muito rápido, né? A gente já tira a tala, o nariz já está praticamente pronto. Então, evoluiu muito nos últimos anos. E a tendência é a gente ir evoluindo, né? Por técnicas, medicamentos aí, que a gente consegue evoluir. E eu acredito que no futuro a gente vai conseguir ainda melhores resultados e mais precoce ainda, né? Isso nos próximos anos. Lógico que a medicina, né, assim como todas as áreas, evolui a passos lentos, né? Mas eu creio que a tendência é a gente conseguir cada vez mais ir melhorando as técnicas. Excelente. E, doutor, você falou sobre essa questão da tala pós-cirúrgico. Para quem está nos ouvindo e está curioso, como que é o pós-cirúrgico de uma rinoplastia? A cirurgia costuma ser bem tranquila. A cirurgia dura em torno de 3 a 4 horas. Se for operado de manhã, no mesmo dia tem alta, então é uma cirurgia ambulatorial. É, a recuperação dura em torno aí de 10 dias, que a gente tira aquela talinha que fica em cima do nariz. Geralmente com 15 dias eu já libero com uma atividade física leve. Com 30 dias pode voltar à vida normal, atividades físicas pesadas. Dependendo do trabalho, né, que sempre me perguntam se pode trabalhar. Trabalhando igual você está aqui no podcast, tranquilo, dá para trabalhar. Lógico que a voz vai estar um pouco alterada, né? Vai incha um pouquinho por dentro o nariz, mas consegue trabalhar em computador, leitura, essas coisas, no dia seguinte já consegue trabalhar. Atendimento a público a gente pede para evitar uns 10 dias aí, então é legal ficar em casa nessa primeira semana depois da cirurgia. Excelente. Então, você que está nos ouvindo, deseja realizar sua rinoplastia, entre em contato com o Dr. Guilherme Sela. Já viu que o pós-operatório é tranquilo, você ainda tem tempo, né, doutor, até o final do ano. Esse ano a gente não tem mais agenda, Oh, meu Deus! mas eu acho que para fevereiro a gente conseguiria. Aí, ó, quem sabe, pelo menos no carnaval, ou se planejar aí para as próximas datas, né, festivas, para passar aí os eventos com o nariz impecável, né, doutor? Com certeza. E a gente, é, geralmente, quem quer operar o nariz já tem esse desejo há muito tempo, né? É o que eu vejo no meu dia a dia, desde a infância, adolescência, geralmente, começou a se incomodar com o nariz. Então, como é já um problema de longo tempo já, né? Então é legal se planejar, passar em consulta, conversar, tirar as dúvidas e programar uma data bacana, e uma data que fique bom, que não atrapalhe no dia a dia, no trabalho ou na escola também para quem é estudante, né? Então, mas é legal a gente sempre se programar para fazer as coisas com calma. Sim, com certeza. Bom, você também ministra cursos de cirurgia, de face. Como é essa experiência de ensinar outros médicos e também qual a importância da educação continuada nessa área? Eu sempre gostei muito, né, da parte acadêmica, então por isso que eu fui para o doutorado e depois eu continuei escrevendo os artigos aí dentro da rinoplastia. E eu fui dando sequência nisso, então hoje eu tenho basicamente 4 tipos de curso. Eu tenho os presenciais, então o Fellow anual, que é um médico que me acompanha por um ano para aprender e melhorar a plástica facial. Cursos esporádicos, geralmente a gente tem 2 por ano, cursos de uma semana. Aí tem um Fellow semanal, que a pessoa vem e fica uma semana toda comigo, né? Isso só para médicos. E também a gente tem um curso online também, que para quem não tem oportunidade de vir, às vezes é muito corrido. Tudo que eu sei, tudo que eu conheço, eu coloquei nessa plataforma online e é possível então aprender também à distância aí, para quem não consegue vir aqui em Maringá acompanhar a gente por algum tempo. Nossa, então, tem cursos aí
para todo o profissional, independente se consegue vir, se não consegue, então, Exatamente. É bem legal, né? E essa experiência de poder, né, ensinar os médicos, eu acabo aprendendo bastante também. Isso é muito enriquecedor e, igual eu falei, no final das contas, quem sai beneficiar de tudo isso é o paciente, né? Porque a gente, conversando com outros médicos, a gente troca informações, a gente aprende e a gente acaba melhorando junto, né? Então, hoje não tem mais esse de esconder, né, informações, a gente quer sempre estar crescendo junto e todo mundo melhorando as técnicas. No final das contas, todo mundo acaba sendo beneficiado, né? com certeza. E o tanto o médico quanto aí o paciente que recebe um resultado cada vez mais lindo e fica feliz, né? Uma mudança de vida, de autoestima. Acredito que Exatamente. você que faz esse acompanhamento com esses pacientes sabe, né, o quanto interfere na autoestima, qualidade de vida, né? Sabe que essa é a melhor parte da minha profissão, né? Além de eu fazer uma cirurgia que é muito gostosa de operar o nariz e muito, a gente tem que pensar muito, né? Usar muito o lado direito do cérebro, né? Da criatividade. O que eu mais gosto de ver é a reação dos pacientes, a autoestima, né? Principalmente pacientes, lógico, de todas as idades, mas eu vejo muito dos jovens, porque daí os pais vêm e falam assim, doutor, foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, né? Porque viu como o filho melhorou na escola, melhorou a autoestima, está estudando melhor, tá postando foto nas redes sociais, entendeu? Então, isso é muito gratificante, isso me faz muito bem. Eu imagino, doutor, são histórias, vidas, né, que passam aí pela sua mão e que com certeza sentem, né, a vida melhorar, a vida ter, né, um novo sentido, né, muitas vezes, porque só quem sofre emocionalmente sabe o quanto é doloroso, né? Então, Sabe que isso, antes de começar a fazer rinoplastia, eu não tinha essa noção, sabe? E aí depois, hoje eu vejo a dor dos pacientes. É realmente assim, quem sentiu, já sofreu um bullying, quem se incomoda com o nariz, é a pessoa. E enquanto não operar, não vai tirar aquela dor dela, sabe? Então, hoje eu entendo os pacientes e eu fico bem gratificante de poder ajudar eles. A mudança na vida deles é algo assim que me deixa muito contente, de verdade. ai, que legal, doutor. E que Deus abençoe cada vez mais seu trabalho e essas vidas que têm passado aí pela clínica, têm, recebido aí um novo, uma nova alegria, né, para viver. Amém. Bom, falando, né, ainda na rinoplastia, quais são os maiores desafios que você encontra ao realizar a rinoplastia em diferentes pacientes e como lidar com as expectativas estéticas que os pacientes chegam até você? O nariz mais difícil é o nariz que já foi operado, né? Então, hoje eu acho que em torno de metade dos pacientes que eu opero já fizeram algum procedimento no nariz. E então o mais importante é a gente poder alinhar, né, a expectativa do paciente, né, com a realidade, com o que a gente consegue chegar, né? Então existem casos de reconstrução, em casos de perda de tecido, de pele, né? Então esses são os casos mais complexos, é uma minoria, mas existem, né? Então esse eu acho que é o maior desafio da gente, é poder é, que o paciente entenda até onde a gente consegue chegar. Ele entendendo é muito mais fácil. E aí eu e ele acabamos, a gente consegue chegar em acordo e os dois estarem satisfeitos. É, existe também o desafio da pele mais grossa, né? Um paciente que tem uma pele grossa, geralmente ele demora um pouco mais para chegar no resultado. Então, esse tipo de paciente tem que ter um pouquinho mais de paciência, que às vezes não é igual a pele fina, que às vezes com um mês, com 2 meses, o nariz já está pronto. Né? No paciente da pele grossa, às vezes demora 6 meses, um ano, às vezes até mais, né? Então, esse é um outro desafio também, a gente praticar a paciência, né? Que nem sempre é fácil. Você falando sobre as expectativas, né? Realmente eu imagino, porque muitas vezes a gente tem uma cultura aqui no país de olhar o rosto da famosa e falar, ah, eu quero exatamente igual. Chega muito isso na clínica? Sabe que não costuma chegar, mas é algo que muitas vezes acontece. Fala assim, olha, eu quero esse nariz aqui, né? E muitas vezes não encaixa no perfil, no rosto da pessoa, né? Porque existem rostos mais longos, rostos mais ovais, rostos redondos, né? E muitas vezes o nariz é mais curto, mais longo, então muitas vezes
o nariz daquela atriz ou daquele ator não vai muitas vezes encaixar no rosto do paciente, né? Mas muitas vezes acontece de chegar a esses pedidos, né? Inusitados muitas vezes, mas muitas vezes acontece chegar assim. E por isso, né, a importância desse sentar, conversar, explicar para alinhar essas expectativas, né, doutor? Exatamente, mas geralmente, né, os pacientes entendem, né? Eu mostro a foto, eu falo, olha, seu rosto é um rosto mais redondo, teu nariz é um perfil mais curto, não é um nariz muito longo, então eu não consigo deixar esse tipo de nariz que você quer. E geralmente os pacientes entendem, sabe? Compreendem. Compreendem. É tudo questão da gente alinhar, né? Da gente mostrar. Então eu sou muito criterioso em relação a mostrar assimetrias faciais, em mostrar os problemas que a gente tem previamente, né? Porque tudo que a gente mostra antes da cirurgia, né, a gente está explicando. Depois da cirurgia, acaba virando uma desculpa, né? Então, é importante a gente mostrar bem, né, quais são as alterações, o que a gente tem de alterado e mostrar o que a gente consegue chegar, né? Em grande parte das vezes, a gente consegue chegar num resultado bem adequado e o paciente fica bem satisfeito com a rinoplastia. Com certeza. Bom, além da estética, como você garante que a função nasal seja preservada ou melhorada após a cirurgia de rinoplastia? Então é muito comum, né, o paciente vir ou alguém se queixar então de obstrução nasal, de não respirar bem, que é a queixa mais frequente. É, São basicamente três motivos que causam obstrução, né, do nariz, não respirar bem. Geralmente ou é desvio de septo, então a gente sempre corrige o desvio, ou hipertrofia dos cornetos nasais, que são as carninhas do nariz, a gente diminui o tamanho delas sempre também. E o terceiro ponto, geralmente, são as válvulas nasais, que é essa região do nariz aqui, ou essa região um pouco mais para dentro. E geralmente a gente trabalha essas três regiões na rinoplastia, porque, igual eu falei, o nariz bonito tem que funcionar bem, né? Então, é muito importante a gente corrigir desvio de septo, diminuir cornetos nasais e trabalhar as válvulas nasais aí. Excelente. Bom, e doutora, a gente falou um pouco, né? Você comentou que pós-operatório é bem tranquilo, mas existem algumas recomendações específicas que você faz para o paciente antes dessa cirurgia e após essa cirurgia? Existem, se é um paciente saudável, jovem, muitas vezes a gente não tem nenhuma recomendação específica, mas existem algumas. Então, pacientes tabagistas, né, cigarro, mesmo que seja o vape, a gente pede para parar de fumar. Pacientes que usam hormônios, que hoje em dia está muito comum, né? Testosterona, oxandrolona, gestrinona. Então, os hormônios, tanto injetáveis quanto oral, ou até tópico também, pomada, a gente pede para parar pelo menos 3 meses antes. As doenças crônicas têm que estar controladas, então diabetes, hipertensão, né, nos pacientes que têm esse tipo de doença. E hoje em dia, outra coisa também que tem muito também, que está bem comum, uma febre, são os medicamentos para emagrecer, né? Então, igual o Ozempic, né? Que é o mais comum. Então, esses medicamentos têm que avaliar, mas em geral eles têm que parar de 20 até 30 dias antes da cirurgia para poder, por conta da anestesia, né? Então, só esses cuidados específicos, né? E em casos de pacientes que têm uma pele muito grossa, né, mas naqueles pacientes, mas também que é uma exceção, nesses tipos de pacientes muitas vezes a gente tem que afinar a pele e tratar a pele antes da cirurgia para que a gente consiga um resultado mais adequado. Excelente. E o pós-operatório, então, assim, alguma recomendação básica, alimentação, algo? Ah, boa pergunta. É, eu sempre oriento em relação à alimentação, então evitar alimentos que podem inchar, né, inflamar, né, porque a cirurgia ela é um trauma controlado e com isso a região que vai ser operada ela vai inchar. Então, no caso, o nariz. Se você come alimento salgado, né, vai direto para o nariz vai inchar. Alimento com muito açúcar, gordura. E eu vejo também que a lactose e os derivados do glúten aí também, eles acabam inflamando e inchando um pouquinho mais o nariz. Então, geralmente o paciente que já tem um hábito de vida saudável, né, que já come bem, geralmente esse paciente no pós-operatório é muito tranquilo, né? O paciente que já tem hábitos aí não muito bons aí de alimentação, geralmente ele sofre um pouquinho mais no pós-operatório, demora um pouquinho mais para chegar no resultado. Então é por isso que é importante a alimentação aí no pós-operatório. E fazer as higienes, os cuidados, né? A limpeza nasal, as lavagens, mas isso a gente costuma orientar e costuma ser bem tranquilo. Excelente, doutor. Bom, falando, né, ainda, né, de rinoplastia, dessas cirurgias faciais,
quais as inovações tecnológicas que você acredita que têm maior impacto no campo da rinoplastia e nas cirurgias de face em geral? Então, hoje está tudo caminhando para, né, o que a gente quer sempre é um conforto para o paciente no pós-operatório, né? Porque toda cirurgia é um trauma controlado. E quanto mais rápido o paciente recupera, é melhor para ele, quanto melhor e melhor o resultado, né? Então, no nariz a gente evoluiu para essas tecnologias, então o piezo, o uso do ultrassom para não quebrar mais osso, as técnicas estruturadas para a gente conseguir um resultado melhor a longo prazo, né? E também na face também, né? Evoluiu bastante, tanto também em questão de anestesia, né? Que a gente tem uma anestesia por conta dos medicamentos muito mais segura e com muito mais controle, então a cirurgia sangra menos, tem muito menos problemas, né, no pós-operatório, muito menos complicações, e com isso a gente consegue um resultado mais precoce. E as cirurgias da face estão evoluindo para isso, né, para essas novas tecnologias, e com isso a gente consegue, então, o paciente fique mais contente. Com certeza, a tecnologia, né? Tem dia que a gente até se surpreende vendo tanta coisa chegando, né? A inteligência artificial veio aí trazendo uma revolução, né, doutor? Exatamente. Bom, e que isso evolua cada vez mais, porque na medicina, principalmente, né, é uma área que precisa e que sempre é bem-vindo todas as inovações, né? Com certeza, né? Igual eu sempre penso, né? No final, o beneficiário disso é o paciente. Então, se for para a gente conseguir ter um resultado melhor, com uma recuperação melhor, né? O que vier, a gente vai fazer. E eu invisto muito do meu tempo, né? Nos congressos, né? Eu investo muito do meu dinheiro também, né? Para tentar ter esse conforto, para tentar melhorar os resultados e conseguir um resultado mais precoce, né? Então, se eu fosse fazer uma cirurgia, é o que eu gostaria, né? Eu quero que seja uma cirurgia rápida, uma cirurgia com resultado bom e um resultado rápido, né? Um resultado precoce. Então, é isso que eu busco, essa é a minha filosofia de vida. Com certeza, e acho que a maioria das pessoas, né, querem realmente isso. Exatamente. Como você equilibra seu tempo entre a prática médica e o ensino de novos cirurgiões? Existe algo que o ensino traz para a sua própria prática médica? Isso é um ponto que eu tenho que começar a tentar equilibrar melhor, então a gente tem cirurgias todos os dias, consultório, então geralmente, né, eu acabo fazendo o terceiro período à noite, a gente é, faz aulas online ou aulas presenciais, discussão de artigos, discussão de casos clínicos, né? E os congressos aí, então a gente tem que fechar o consultório por um período, né? Igual essa semana eu vou para Espanha e aí eu vou acabar ficando uma semana fora. Mas é igual eu penso, no final das contas, o beneficiário disso tudo vai ser os próximos pacientes que eu vou aprender novas técnicas agora num congresso novo, né? Então, é, a gente tem que ter esse equilíbrio. Eu sei que às vezes é ruim, que o paciente quer operar logo e a agenda não está tão próxima, mas no final é bom, porque eu vou estar sempre aprendendo, eu vou estar melhorando, né? E eu vou estar ensinando também os colegas aí, com a minha experiência. Com certeza, né? Falando sobre essa busca sua por cada vez mais estudar, compartilhar, isso é realmente importante, né? Muito além da estética, é a saúde, é a segurança que esse paciente vai ter no momento da sua cirurgia, né? Então é para a vida toda. Muitas vezes, como você vê, né, no seu consultório, pessoas que muitas vezes esperam anos para poder realizar esse sonho. Então, fazer com realmente um profissional assim como você qualificado, que tem experiência, que vai saber tratar, né, fazer o melhor tratamento para esse paciente com segurança e aliando, né, essa segurança estética também. Exato. E aqui eu vou até fazer um alerta também, porque assim como em todas as áreas, né, de qualquer área, não só da medicina, existem profissionais que não são qualificados, né? Então existem profissionais que não são médicos e realizam procedimentos faciais. Então tome muito cuidado. É, eu falo que o nariz ele tem que acertar na primeira vez, entendeu? Porque depois que complica o nariz, ele fica, nunca vai ser, o resultado vai ser igual. É igual construir uma casa. Entendeu? Quando você vai construir a casa, você tem que construir ela do jeito que você quer da primeira vez. Depois reformar aquela casa é muito mais difícil. Então, se você faz um procedimento com um profissional que não é qualificado, que não tem experiência, muitas vezes para corrigir depois a complicação é muito complicado. Muitas vezes não vai chegar no resultado adequado e muitas vezes
com certeza vai sair mais caro, né, do que se fizesse na primeira vez com um profissional adequado. Então, antes de fazer qualquer procedimento no seu corpo, busque sobre o profissional, busque sobre a técnica que vai ser utilizada, o meio, né, os meios. Converse com pacientes, né, que já tiveram experiência daquele cirurgião, né, e cuidado, não caiam em, em golpes aí, tá, de profissionais, né, cuidado com redes sociais, porque nas redes sociais só é mostrado maravilhas, não mostram as complicações, né, então muito cuidado, procurem sempre o que vai ser feito e com o profissional que vai ser realizado. E é muito importante também, né, verificar se esse profissional que vai realizar, ele tem o RQE, que é o registro de qualificação aí de especialista, que é que todo profissional que vai realizar um procedimento especialista, ele tem que ter esse RQE, né? Então, sempre é importante buscar em relação a isso, a formação daquele cirurgião, as experiências que os outros pacientes tiveram e se ele realmente está qualificado para realizar o tal procedimento. Com certeza, né, doutor? Hoje a gente vê e tem até se tornado assim uma notícia comum, né, da gente assistir no jornal, pacientes que realizaram procedimentos com profissionais não qualificados, tiveram complicações, perderam partes do corpo. Então, assim, é muito sério, Agora, você né? imagina isso num nariz que é uma estrutura pequena. Perder uma parte do nariz é uma catástrofe, entendeu? Eu acho, eu recebo no consultório algumas complicações, né? Eventualmente a gente recebe. E eu vejo sequelas que chegam no consultório que eu acho que nem na guerra tinha isso. Meu Não, Deus. de perder parte de nariz mesmo, de infecções, porque realizou num lugar inadequado, de perda de tecido por necrose, então, de colocar substâncias no nariz e na face, substâncias que não são permitidas pela nossa regulamentação da Agência Nacional de Vigilância, né, pela Anvisa. Então, assim, gente, é muito cuidado. Pesquisem sobre o profissional, conversem com outros pacientes, porque complicações são gravíssimas e muitas vezes as sequelas, elas são irreversíveis. Sim, com certeza, né? Realmente é um alerta importante. Hoje a gente sabe que a estética, ela tem, né, se tornado cada vez algo mais exigido pelas pessoas, mas fazer isso com segurança, né, para Exatamente. manter não só a estética, mas a qualidade de vida, né, doutor? Imagina que há muito tempo você tem um sonho para realizar. Vamos realizar ele da melhor forma, né? Procura um profissional adequado. Acho que tudo na nossa vida é assim. A gente tem um problema, né? Qualquer problema, procura um profissional adequado para te ajudar a resolver aquele problema, Sim. né? Então, na estética ainda é muito mais importante. Então, tem que ser realizado com segurança. Então, por isso que a gente só realiza cirurgias com técnicas seguras, técnicas consagradas. A gente não utiliza é, materiais de fora do corpo, né? Dependendo do tipo de cirurgia do nariz. A gente realiza só em ambientes seguros, né? Em hospitais. Então, justamente para a gente poder ter o melhor resultado e a longo prazo, pensar sempre a longo prazo. Excelente, doutor. E até você que está nos ouvindo, né, se atente para essas questões, se atente para o profissional que você vai procurar. A gente vai fazer várias publicações, né, doutor Guilherme? Uhum. Então, siga o doutor Guilherme nas redes sociais. Você que, porventura, ainda não conheça, tá? Siga-nos nas redes sociais e a gente vai postar bastante conteúdo, né? E ele com certeza vai ser aí um profissional excelente para estar te atendendo e trazendo o resultado tão esperado aí, tão sonhado, né, doutor? Amém, obrigado. Bom, com relação às expectativas, né? Considerando cada rosto, você vê algumas particularidades em relação aos pacientes? Do tipo de rosto, sim. Então existem, né, rostos mais longos e rostos mais achatadinhos, né? Então aí com isso também o nariz acaba mudando um pouco o formato, né? Então o nariz mais longo, geralmente caucasiano, o nariz mais achatadinho, geralmente um nariz mais afro ou mais asiático, né? Então isso muda um pouco. Por isso que é muito importante, né, quando a gente vai avaliar. Então toda consulta a gente tira fotos, a gente mostra os defeitos, né, e também as qualidades daquele rosto e daquele nariz. E por fim a gente faz uma simulação do que a gente pode fazer, né, nas alterações aí na face ou no nariz. Então é muito importante a gente alinhar isso, né, porque igual você me falou, muitas vezes a pessoa tem uma ideia, um desejo, né, viu uma atriz ou um ator, uma pessoa que ela
sonha em ter um rosto parecido, mas muitas vezes não é adequado para o rosto dela. Então, por isso que é muito importante a gente explicar para poder alinhar, então, e conseguir chegar próximo das expectativas. Bom, doutor Guilherme, a gente está encaminhando aí para o final do nosso podcast. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para todos que estão nos ouvindo. O que você gostaria de falar? Então, é muito importante, quando a gente tem um problema na vida, procurar um profissional adequado. Então, para quem é incomodado com o nariz, ou com qualquer parte do rosto, ou do corpo também, então é importante ver exatamente o que está incomodando, procurar um profissional adequado, né? Buscar as informações sobre esse profissional, né? As experiências que os outros pacientes tiveram e a experiência também desse profissional, para poder a gente conseguir realizar o seu sonho, né? Que é mudar uma parte do corpo. Então, principalmente para quem sofre com autoestima, com problemas no nariz, então é importante procurar um profissional adequado para poder fazer as alterações, porque, igual a gente já falou aqui, o nariz ele alinha muito a função com a estética. Então, o nariz ele tem que ser bonito e funcionar bem para a gente poder ter um resultado bom para o resto da vida. Com certeza, doutor. Quero agradecer imensamente a sua participação aqui conosco, todo, né, esse conteúdo que a gente abordou, toda a sua expertise na área de rinoplastia. E quero agradecer você também que está nos ouvindo, você médico que deseja participar do Guia Cash. Siga-nos nas redes sociais, é Guia Cash Oficial, que algum dos nossos assessores vai entrar em contato com você e te passar as informações. Doutor Guilherme, foi um prazer imenso recebê-lo aqui conosco. Foi muito bom o nosso bate-papo. Muito obrigado pelo convite, foi uma honra estar aqui e fico à disposição aí para eventuais perguntas.